reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Jesus, sou contigo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar essas nossas vozes. Oh, que tremenda graça. A minha cruz, você deu sua vida, estou liberto. Nós cantamos. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado, Senhor. E depois disso tudo, nós podemos dizer hoje, Pai, o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é tudo que temos, tudo que somos. O Senhor é a nossa herança, o nosso galardão, Senhor. O Senhor é o nosso objetivo, o nosso alvo. Olhamos para Ti, Senhor, sem desviar os nossos olhos. Com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, nós caminhamos, Pai. Mesmo em meio a provações, a tempestades, a cenários incertos, a situações difíceis, Pai, nós podemos confiar que aquele que começou a boa obra em nós irá terminá-la até o dia final.
que aquele que deu o seu próprio Filho também nos dará junto com Ele todas as coisas. Sabemos que o Senhor nos revelará coisas, Pai, que a nossa mente hoje talvez não processe, mas que ao andarmos contigo veremos coisas extraordinárias da sua parte, Jesus. Veremos transformação, restauração, veremos milagres em nosso meio, na nossa cidade, Senhor, através do nome de Jesus, através de um povo que decidiu seguir a Cristo e não olha para trás. Que sejamos nós assim, Senhor. Seguimos como bom soldado que não se envolve com as coisas civis, mas busca obedecer ao seu comandante. O bom soldado que se envolve com a causa do reino, com a justiça, a misericórdia, a bondade, a fidelidade que vem do Pai. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir
queria pedir que você desse a mão à pessoa que está perto de você, e se fosse possível até fechasse os corredores. Dê as mãos, porque a palavra de Deus diz: eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. E muitas vezes nós seguimos sozinhos e esquecemos que nessa jornada nós temos outras pessoas que caminham com a gente, outras pessoas que vão junto com a gente. Pode ser os nossos filhos, podem ser as nossas esposas, podem ser os seus maridos, podem ser os nossos amigos, pode ser os membros, ou pode ser uma pessoa que está ao seu lado essa manhã nesse lugar. De seguir a Cristo nunca é uma jornada solitária, seguir a Cristo nunca é uma jornada individual, porque nós somos o corpo de Cristo, e a igreja ela é composta de muitos membros, uns mais altos, outros mais baixos, outros mais magros, outros mais gordos, uns mais velhos, outros mais novos, mas todos são membros do mesmo corpo. Portanto, eu queria convidar você hoje a orar pela pessoa da sua direita e pela pessoa da sua esquerda, para que ela possa seguir a Cristo com você, para que ela possa continuar nessa jornada com você. Já que você está decidida, e já que você está decidido, peça para que Deus também possa trazer essa decisão no coração dessa pessoa, que talvez entrou desanimada, angustiada, triste, solitária. Ore agora comigo e peça para que Deus possa abençoar essa pessoa da sua direita e da sua esquerda. Pode ser sua família, seu filho, sua esposa, seu marido, para que ela caminhe com você nessa jornada. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por servir ao Senhor como igreja. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de sermos corpo e não sermos apenas membro individual. Somos, ó Deus, uma família gigantesca, composta de muitos irmãos. E aqui estão Teus filhos e filhas pedindo ao Senhor: nos permita andar juntos e nos permita seguir para o mesmo alvo, ir para o mesmo lugar, andar em direção ao mesmo caminho, seguir a mesma luz, que é a pessoa de Jesus. Então, Senhor, nos fortaleça como comunidade, como povo do Senhor, e que possamos servir juntos o reino do Senhor, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas culturas, apesar de nós mesmos. Permita-nos servir com um propósito em comum, honrar o Teu nome, e permita, Senhor, que as pessoas não fiquem para trás, que nós não fiquemos para trás, e que nós possamos avançar juntos, de mãos dadas, e com o coração com um único serviço, decidido a andar com Jesus Cristo nosso Senhor. Então, de mão dadas, irmãos, vamos cantar mais uma vez: eu decidi seguir a Cristo. E aí você pode apertar a mão do seu irmão, da sua irmã, e declarar isso: nós decidimos e não vamos voltar atrás. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Queria que você desse um abraço nessas pessoas perto de você, aproveitando a movimentação. Diga para ela: seja bem-vindo, vamos seguir juntos. E você que está na internet nos assistindo, sinta esse abraço e sinta esse carinho também. Vamos seguir juntos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Que alegria poder receber você aqui essa manhã conosco. Hoje um dia extremamente especial, o dia que nós colocamos a mesa do Senhor e participamos como membros da Igreja da Ceia. Atenção a respeito da nossa ceia: você que é membro dessa igreja, você é convidado já a estar se preparando com o seu coração a participar dos elementos aqui, tá bom? Você vai tomar do pão e do cálice e vai se servir. Você que tem os seus filhos batizados na nossa igreja, eles também podem tomar a ceia juntamente com você. Mas os filhos menores, os que são batizados e ainda não fizeram sua profissão de fé, você tem que pegar o seu copinho, o pão, e ministrar a vida deles. Não importa se ele tenha 18 anos,
Até 18 anos ele ainda é membro menor se ele ainda não fez a sua profissão de fé. Para fazer a profissão de fé, tem muitos filhos aqui nessa condição, precisa fazer o curso de preparação de novos membros, tá bom? Então tem filhos aqui maiores de 12 anos que já podem fazer a sua profissão de fé e tomar a ceia sozinho e poder participar da ceia por si mesmo, mas precisa fazer o curso de novos membros. E então, papai e mamãe, você tem que dar o nome do seu filho e ele também tem que se dispor a isso ali no balcão de informações ao final da nossa celebração. E você que é membro de outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, está em paz com o Senhor, você pode também participar conosco, tá bom? Da ceia, você é muito bem-vindo e é convidado a estar conosco. Por causa da ceia do Senhor, as crianças não sairão, estarão conosco o tempo todo durante esse culto. Então eu peço por gentileza que você esteja mantendo o seu filho, a sua filha próxima ao seu campo visual e percebendo se caso não esteja tirando a atenção de alguma pessoa durante a nossa celebração, tá bom? Então nós vamos participar da ceia todos juntos. E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós queremos entregar para você um presentinho ao final do nosso culto. É só você passar ali ao final da celebração. Nossa equipe de vermelho vai entregar um livro que nós separamos como homenagem à sua participação da nossa celebração pela primeira vez hoje, nesse domingo pela manhã. Outro aviso, passe ali ao final no nosso balcão de informações e dê uma olhada no nosso material, verifique lá o que nós temos de conteúdo e leve para sua casa Bíblias, livros de ótima qualidade para poder edificar. Queridos, o brasileiro infelizmente tem pouco hábito de leitura. Eu quero convidar você a desenvolver isso e contrariar a regra, começar a ler um livro pelo menos por mês, para você poder crescer e aumentar o seu conhecimento sobre as coisas do Senhor e do seu reino também. Outro aviso é: se você está frequentando a nossa igreja há um bom tempo já e quer se tornar membro da nossa comunidade, então eu convido você a dar o seu nome no balcão de informações. Esse aviso aqui vai agora até o final do mês de outubro, mas nós já estamos preparando a nossa classe, tá bom? Que é intensiva agora no final do ano, e a nossa recepção de novos membros será na primeira semana de dezembro, no culto e na ceia do Senhor, tá bom? Então se prepare aí, você que quer se tornar membro, dê o seu nome. Pastor, eu quero conhecer mais da igreja, não sei se é o momento de me tornar membro. Então eu queria que você fizesse o curso e lá no curso você decidirá se é o momento ou se não é. Mas dê o seu nome para que a gente possa fazer sua inscrição, não tem custo nenhum, tem material gratuito e a gente pede que você apenas dê o seu nome para poder participar, tá bom? E o último aviso, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que tem entregado generosamente. Eu não sei se você já percebeu, mas a generosidade ela é contagiosa. Parece que ela nos coloca num ciclo de abundância. Quanto mais generoso eu sou, mais eu recebo em generosidade. Experimente fazer isso com uma pessoa. Seja generosa com ela e você vai perceber a generosidade retornando para você. Seja generoso na sua contribuição na igreja e você perceberá a sua generosidade retornando a você. Não é troca, não é barganha, é princípio. A palavra de Deus diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, quando eu dou e não preciso receber, significa que eu sou muito feliz. E nisso Deus vai me acrescentando e vai me abençoando. Então eu peço por gentileza que você hoje esteja se preparando para contribuir aqui no altar do Senhor. Você que é dizimista tem o seu envelope lá, já no escaninho. Você que quer ser contribuinte mensal, pega o envelope daquele amarelo, coloca o seu nome e todos os meses você pode contribuir conosco com o valor que você colocar no seu coração. Você que quer contribuir com a obra missionária, o envelope azul, tá? Todo mês nós sustentamos 5 missionários que estão em campo e queremos aumentar isso, se Deus assim permitir, e suas mãos também ajudarem. E também, se você quer contribuir de qualquer valor ou dar uma oferta especial, esse envelope em branco é para você fazer isso. Tudo que acontece nessa igreja, queridos, é fruto da bênção de Deus e da sua generosidade. Então eu convido você a não ficar no seu lugar, a você vir, contribuir, entregar um valor no altar do Senhor. E você que está nos visitando, não se sinta constrangido com esse convite. Esse convite é para os membros da nossa igreja, mas se você quiser e puder participar, a gente vai ficar muito feliz de poder estar com você nesse projeto do reino, tá bom? Vamos oferecer nossos dízimos e ofertas com muita alegria, é só assim que a gente pode entregar. Então eu convido vocês a se colocarem em pé mais uma vez e vamos adorar o Senhor. Vem reinar de novo em mim.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o nosso pensar, tudo que nós fizemos, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém, Jesus, te aplaudimos, Pai, pois Tu és o nosso Rei. Ah, Deus, que o Senhor venha reinar, Pai, sobre o nosso pensar, o nosso falar, o nosso fazer, o nosso servir, Pai. Que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre o alicerce que é o Senhor. Que cada atitude, que cada pensamento seja cativo a Ti, Pai. Que nós possamos viver para Te servir, Deus. Possamos construir a nossa vida no Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Olha, eu sou Teu.
de nós uma igreja que tem como pedra fundamental, né, a sua presença, o
o seu sacrifício, a sua renúncia. Faz-nos uma igreja onde a nossa essência, o nosso alicerce seja o amor, seja o Evangelho puro e simples, da morte que traz vida, da ressurreição, do amor. Ah, Senhor, que nossas atitudes venham a refletir aquilo que nós acreditamos, Pai. Que a nossa vida venha a demonstrar e comunicar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos de Ti, o que nós temos vivido em Ti na igreja, possa refletir na sociedade, onde nós estivermos, Pai. Que esse alicerce seja o Senhor, Jesus. Que a nossa base seja o Senhor. Que nós não venhamos construir nada em nenhum outro alicerce, pois são coisas que não vão durar, Senhor. Mas nós buscamos coisas, Pai, que não se corrompem, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde a herança será eterna, Pai. E é nesse solo que nós queremos semear. Senhor, que essa manhã o Senhor possa permitir que a Tua igreja esteja nesse fundamento, Cristo nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Equipe de louvor, obrigado por esse tempo. Hoje eu quero pedir ajuda aos universitários aqui, para poder mostrar para você um elemento chave e importante no nosso processo de serviço. E aqui eu vou usar uma carreira de dominó. A gente costumava brincar bastante com isso. Quanto mais dominó a gente tinha, mais divertida ficava a brincadeira, mais gostoso ficava estar juntos, né? E hoje eu queria mostrar para você um processo que começa quando eu começo a servir. Um processo que começa quando eu decido estar junto com Jesus. E, para começar essa conversa, eu queria dizer e usar essa palavra aqui, revolução. Não sei se você conhece essa palavra, mas ela está presente na nossa vida de uma maneira muito clara. Desde os tempos mais antigos, o ser humano vem passando por revoluções e às vezes nós não percebemos que somos o resultado dela. Por exemplo, democracia. O Estado de Direito que você tem hoje, a liberdade de ir e vir, e aquela palavrinha que está na nossa Constituição Civil que diz que todo ser humano nasce igual perante a lei. Aquelas ideias de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Sabe quando surgiu? 1789, quando a Revolução Francesa trouxe os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje a gente nem lembra disso. A gente nem sabe quais foram os principais representantes, a gente nem se percebe nessa história, mas esse ato, em 1789, mudou o mundo ocidental e o Estado de Direito se consolidou, e a igualdade, liberdade e fraternidade é um resultado disso. No dia 7 de setembro de 1922, alguém levantou a espada à margem do rio Ipiranga e disse, né, liberdade ou morte? Independência ou morte? E essa revolução é o fato de hoje nós temos o nosso Brasil com a nossa cultura, com a nossa genética brasileira, com a nossa condição, e nós somos fruto e resultado disso. Quando você liga uma televisão, por exemplo, quando você assiste um Netflix, ou quando você vai para comprar um tênis da Nike ou da Adidas, ou você vai para buscar uma calça, ou vai numa loja, no shopping, você nem se dá conta disso.
mas uma revolução que aconteceu no século XVIII, chamada de Revolução Industrial, que trouxe a força do trabalho e do maquinário, inventou a máquina de tear e a máquina a vapor. Isso mudou a condição de consumo e a oferta de bens de consumo, e você e eu somos o resultado e a consequência disso. Ou seja, revolução está na nossa história, está no nosso DNA, está na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não vimos e nem percebemos isso. Preste bem atenção. Muitas pessoas chamam Jesus de revolucionário. Eu não gosto muito desse termo para ele, porque quando fala que Jesus é revolucionário, eu fico imaginando ele um pouco marxista, um pouco socialista, um pouco parecido com Che Guevara, né? Com Fidel Castro, ou alguns outros partidos de esquerda aqui da nossa América do Sul. Não me traz uma sensação muito boa quando eu olho para Jesus e vejo ele como revolucionário. Mas se eu entender que revolução é a mudança significativa e profunda da ordem vigente, então eu posso dizer que Jesus é revolucionário. Se revolução é a mudança, é a alteração do comportamento, da política, da ordem, do status quo, da condição vigente, se revolução é isso, Jesus sim é um revolucionário. Não porque ele tem barba grande, não porque ele tem cabelo desgrenhado, e nem porque ele anda vestindo roupas simples, mas pelo fato de ele mudar a ordem e reverter quadros. E eu encontro um texto da Bíblia maravilhoso, de João capítulo de número 13, que mostra Jesus revertendo a ordem, mostra Jesus invertendo as condições e causando uma revolução entre os seus discípulos. Trata-se do momento quando Jesus, ele usa uma bacia, deixa eu tirar com cuidado para não cair acontecer um desastre, quando Jesus usa uma bacia e uma toalha. Quando Jesus usa esses elementos, ele faz uma revolução na ordem vigente. Sabe por quê? Todas as pessoas que faziam viagens longas por aquele tempo, lá não tinha carro, lá não tinha asfalto, lá não tinha calçada, não tinha condições de transportes. Todas as pessoas que faziam uma viagem longa e chegavam na casa do seu anfitrião, precisava passar por uma cerimônia simples, lavar os pés. Os pés chegavam cansados, empoeirados e sujos e até rachados de uma viagem ou de uma jornada. Primeira coisa, a higienização dos pés. Era lavado, passado um unguento, para que pudesse ter aquela sensação de alívio, frescor e que a pessoa pudesse se assentar à mesa. Por que as pessoas lavavam os pés e não somente as mãos? Porque os pés ficavam muito próximos da mesa. Lembra que as pessoas não sentavam em banquinhos. Quando você vê algumas imagens de Jesus na Santa Ceia sentado em cadeiras, não é um retrato fiel. O judeu sentava-se no chão, com a mesa na altura dos seus joelhos. E lá então ele sentava e os pés muito próximos da mesa precisavam ser bem tratados e cuidados. A essa tarefa cabia ao anfitrião que não tinha escravos. Se você era uma pessoa da condição social inferior, você tinha que conduzir o lavar os pés do seu convidado. Se eu não tenho dinheiro para ter um escravo, sou eu quem lavo os pés do meu convidado que entra na minha casa. Mas se eu tenho condições financeiras, essa é a tarefa do meu escravo. Mas eu não vou tirar um escravo do campo, que está trabalhando, um escravo que está operando e atuando e produzindo, e vou trazê-lo para lavar os pés. Eu uso o escravo aposentado, eu uso o escravo que tem deficiências de locomoção, eu uso o escravo velho, eu uso o escravo que não tem força bruta de trabalho, então ele fica na minha casa só para lavar os pés dos convidados. Quando Jesus entra na casa para fazer a ceia, lá estão todos os discípulos já reunidos. Ninguém lavou o pé de ninguém, não tinha escravo naquela casa. Os discípulos entraram, primeiro olhou para a bacia, olhou para a toalha e disse: acho que isso não é para mim não. Vem o segundo discípulo, olha para a bacia, olha para a toalha, eu acho que isso não é para mim não. Outra pessoa vai fazer isso. Porque um pouco antes os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus, lembra? Quem é que vai se abaixar agora para lavar pé? Quem é que vai se render a uma atitude tão depreciativa como lavar os pés uns dos outros? Todos os discípulos, um por um, passam pela toalha, passam pela bacia e cortam volta. Jesus, olhando a consideração do coração deles, dá a maior e a mais magistral lição de serviço e de humildade. Ele pega a toalha, pega a bacia, tira a sua capa, coloca a toalha ao redor do seu corpo e pé por pé ele vai se ajoelhando e lavando. Eu imagino que o pé de Pedro não devia ser fácil de lavar. Só pela história de Pedro, o pé dele deveria ser mais cruel do que ele mesmo. Eu imagino o pé de João, talvez mais delicado, mais bem cuidado. O pé de Filipe e o pé de Judas. Já parou para pensar?
Lavar o pé do seu próprio traidor? Da pessoa que escreveu um comentário negativo seu no Facebook? Da pessoa que ligou para aquele lugar onde você ia ser contratado e disse para não te contratar porque você é uma pessoa não confiável? Você já pensou você se abaixando para lavar pé de Pedro, de João, de Filipe, de Judas? Jesus não passa direto pela toalha. Jesus não passa direto pela bacia. Ele busca, coloca-se sobre si essa responsabilidade e começa a lavar pé por pé, vida por vida, para mostrar o que estava acontecendo. Jesus inverte a ordem. Essa era uma atitude do anfitrião. Essa era uma atitude responsabilizada ao escravo. Não era para o mestre dos mestres, o rei dos reis, o poderoso Deus, se ajoelhar e lavar pés de gente tão indigna como Judas. Mas ele fez. E olha que texto lindo, porque ele vai mostrar para nós a ideia da servolução. Não é revolução que Jesus faz. Jesus não é um revolucionário do ponto de vista esquerdista ou socialista. Jesus, ele é um servolucionário. Ele faz uma revolução através do serviço, e eu queria que você ficasse com essa palavra essa manhã nesse lugar. Nós não estamos promovendo uma revolução aqui em Sertanópolis. Nós não queremos desbancar ou destituir governos ou instituições, se bem que nós queremos desbancar o governo de Satanás. Nós queremos sim depor o domínio das trevas nesse lugar, mas sobretudo, irmãos, nós não estamos em busca de uma revolução. Nós não somos partidaristas, nós não somos esquerdistas, nós não somos de extrema direita, nós não temos nenhum posicionamento ideológico, a não ser o posicionamento de servir Jesus e causar uma revolução através da toalha e através da bacia, porque é somente isso que nós temos. Nós só temos essa arma. Nós não temos influência, nós não temos poder político e nem queremos, nós não temos poder econômico e nem precisamos. Tudo que essa igreja tem, queridos, é o poder da toalha e da bacia. E se nós falharmos nisso, falhamos em tudo. Se falharmos nisso, perdemos tudo. Então eu quero convidar você a ler esse texto do ponto de vista da servolução, do ponto de vista de ser um servolucionário nessa cidade, de ser um servolucionário nessa igreja, e de se colocar a serviço de fazer mudanças da ordem vigente. Porque Jesus falou, se alguém der um tapa na sua face, você vai ser servolucionário, você vai dar a outra, você não vai retribuir. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você vai ser servolucionário, você vai caminhar 2 ao invés de 1 só. Você não será escravizado pelo sistema, o sistema não te dominará, as pessoas não ditarão as regras, o governo não imporá as suas leis sobre você, porque você vai agir por serviço, não vai agir por obrigação. Você vai servir na sua empresa, não por causa do seu salário, mas porque você é servo de Cristo. Você vai ser um homem decente na sua casa e servir a sua esposa, não porque você quer um casamento bem sucedido, mas porque você quer honrar a Cristo com o seu serviço no matrimônio. Você quer a sua empresa correta e íntegra, não porque você quer apenas ter credibilidade ou moral, você quer mostrar isso para Deus, que você está servindo com integridade. Servolucionários, irmãos, isso muda tudo. Se nós tivermos essa perspectiva e esse trabalho e entender que o único poder que nós temos está relacionado à toalha, à bacia, isso pode ser diferente para nós. Vamos ler o texto de João 13, fazendo favor? Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na leitura no telão, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. Ou seja, o diabo já estava presente na ceia. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando a Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: nunca, Senhor, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, Pedro, você não terá parte comigo. Respondeu então Simão Pedro: então, Senhor, não apenas meus pés, quero aproveitar a oportunidade e fazer uma geral, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, Pedro, não precisa lavar, senão apenas os pés, pois todo o seu corpo já está limpo.
Vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E aí o desfecho é o seguinte: quando Jesus terminou de lavar os pés, tornou a vestir-se da sua capa e voltou ao seu lugar. Ponto. Espera só um minutinho aqui. Jesus lavou os pés, tornou a vestir-se e ocupou de novo o seu lugar. O serviço nunca tira a nossa autoridade. O serviço nunca nos coloca na posição inferior. O serviço nunca nos coloca numa condição de desprezo. O serviço nunca nos coloca numa condição de desonra. Jesus serviu, colocou a toalha, pareceu escravo, mas ainda continuava sendo rei. Parecia escravo, mas ainda continuava sendo mestre. Parecia escravo, mas ainda continuava sendo Deus. O serviço nunca nos rebaixa, queridos. E muitos de nós achamos, eu não vou servir porque senão isso vai tirar minha identidade. As pessoas podem entender mal, os aproveitadores vão se aproximar de mim. Jesus nunca fez isso. Ele volta para o seu lugar, tendo servido, no mesmo lugar e na mesma posição. Eu não tenho medo de servir, e eu não tenho medo de que você possa servir, porque isso não vai tirar sua posição no reino de Deus. Continuando, então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhes os pés, que era coisa de escravo fazer, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, o símbolo do serviço. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu quero destacar para você aqui duas partes desse texto. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E agora, se vocês sabem disso, felizes são se praticar. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma tensão lógica de que muitas vezes a principal arma que eu estou usando no meu casamento é da argumentação, é da ofensa e da agressão. Mas se eu usasse no meu casamento a lógica da toalha e da bacia, nós não teríamos tanto divórcio. Se eu aprendesse a servir a minha casa como estivesse servindo a Deus, talvez o meu casamento não estivesse na condição que está. Se eu colocasse essa toalha sobre os meus ombros e colocasse essa bacia para honrar os meus pais, talvez eu não tivesse tanto desprezo, talvez eu não tivesse tanta ausência como eu tenho. Se eu colocasse essa toalha nos meus ombros e essa bacia para poder me relacionar com as pessoas, talvez eu não tivesse tanto desafeto, talvez eu não tivesse tanta encrenca, talvez eu não tivesse tantos problemas relacionais. Se eu aprendesse que a minha postura e a minha principal arma é a toalha e o serviço, talvez eu estaria num outro nível de vida e de realização pessoal. O problema é que nós não entendemos ainda como igreja, de que o nosso exército é formado de soldados que são os discípulos de Jesus, de companhias que são as igrejas de Jesus, e de armas que são a toalha e a bacia respectivamente. O problema nosso como igreja é que nós estamos querendo usar outros recursos de poder e de ação que não seja o viés do serviço. Como eu já disse nesse púlpito, irmãos, as pessoas podem resistir à nossa palavra, elas podem resistir à nossa teologia, podem resistir à nossa liturgia, podem resistir aos nossos eventos, mas as pessoas nunca resistirão ao nosso serviço. Use a toalha e use a bacia no seu casamento, e você verá um marido quebrantado e uma esposa diferente. Use a toalha e use a bacia na sua igreja, e você perceberá pessoas sendo abençoadas pelas suas mãos. Use a toalha e use a bacia na sua vida pessoal, e você perceberá a glória de Deus visitando sua vida. Use a toalha e a bacia nessa cidade, e você perceberá uma servolução, uma revolução de serviço sem precedentes que acontece a partir de nós. Mas não é fácil isso. Não é fácil porque eu estou tão habituado a usar outros recursos que eu esqueço do que Jesus me ensinou. Olha o que ele disse: eu lhes dei o exemplo. Então eu pergunto para essa igreja essa manhã: quem é que nós estamos servindo? A quem nós estamos seguindo? Irmãos, quem é o nosso discipulador? Quem é que nos discipula? Você pode dizer isso? Quem é o seu discipulador? Porque Jesus disse: eu dei o exemplo. E a gente consegue enxergar no dia a dia tanto egoísmo, tanta altivez, tanto orgulho, tanta vaidade pessoal, em todos os segmentos da vida humana, que eu fico me perguntando quem é que nós estamos seguindo. Quem é que de fato é o seu líder? Quem é o seu mestre? A quem você tem seguido os passos? A quem você tem imitado? Porque esse texto Jesus diz: eu dei o exemplo. E se ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos.
Se Ele é o Senhor, nós somos seus súditos. Mas na prática isso está parecendo bem invertido, queridos. Porque a minha prática é muito mais diabólica e satânica do que cristológica e celestial. Na prática, a minha vida é muito mais fundamentada no autosserviço e no venha a mim, do que no servir o outro e no venha ao teu reino. Ou seja, quantos de nós estamos fora do padrão de serviço, porque ainda não experimentamos o prazer de servir? Irmãos, aqui é a primeira coisa que eu queria lembrar você. Quem serve e quem tem a experiência de servir, quem não serve seu umbigo, quem não serve seu interesse, quem não faz barganha com a toalha e com a bacia, mas serve simplesmente pelo desejo de servir, fica obcecado em servir. Eu tenho visto gente nessa igreja aqui que é obcecado em servir. Gente que já foi pisoteado pelo outro, gente que já foi humilhado pelo outro, mas que ainda assim continua se enfileirando no exército de toalha e de bacia na mão. Gente que não está apontando dedo, gente que não está procurando seus direitos, gente que não está procurando as suas retribuições justas, gente que está com a bacia e com a toalha na mão porque é obcecado em servir. E eu pergunto para você, você é obcecado em servir? O ministério do Evangelho adverte, irmãos, serviço pode causar dependência e vício. E eu advirto você aqui essa manhã, servir causa dependência e vício. Quem serve no reino fica viciado em servir. Ele não consegue ver uma situação sem interferir, ele não consegue ver uma família solitária sem visitar, ele não consegue ver um coração destruído sem consolar, ele não consegue ver uma viúva solitária sem visitar, não consegue ver uma mãe solteira com dificuldade sem ajudar, não consegue ver um ministério com carência de pessoas sem poder se dispor. Queridos, quem serve é viciado em servir. Mas sabe qual é o problema da igreja atual? É que são poucos que são viciados em servir, e eles estão sobrecarregados, e isso não é saudável. Tem gente que está servindo no ministério de casais, como líder, servindo no grupo pequeno, como participante e líder de um grupo pequeno de mulheres, ou de homens, está servindo no ministério de diaconia, está tocando no louvor, está servindo em várias áreas. Sabe por quê? Porque a pessoa é viciada em servir. Ela é obsessiva por servir, mas ela serve a mais porque muitos outros ainda não perceberam o privilégio de fazer isso. São tão acostumados em receber honras e homenagem, e quando tira o pirulitinho da boca fica fazendo o chorinho. São tão viciadas em auto se promover, que quando não são aplaudidas saem da linha de tiro, ou da linha de batalha, do campo de batalha. São tão viciadas em receber aplausos próprios, que nunca serviram a Deus, e então acabam desistindo do serviço, e outros viciados em servir começam a abraçar e abraçar. Mas isso não é saudável. Se bem que é uma coisa maravilhosa quando você vê alguém: pastor, eu quero servir, pastor. Irmãos, eu tenho visto aqui pessoas de retiro, e você que já atuou no retiro ou participou do retiro, você sabe o trabalho que dá. Você imagina o que é que acontece. 3 semanas antes o retiro começa. Fora a logística, o material que se leva, tudo que acontece naquele lugar, toda a preparação, todos os detalhes. Aí vai uma pessoa lá e serve no primeiro retiro das mulheres. Daqui a pouco ela está lá também servindo no retiro dos adolescentes. Não, eu quero servir, pastor. Não, mas você tem que pagar. Não, eu pago de novo. Não, mas eu quero estar lá, pastor, eu quero ajudar. Nem se for para fazer aquele negocinho, eu só quero estar lá para limpar banheiro. Deixa eu ir só para limpar banheiro, pastor? Aí daqui a pouco está lá o retiro de jovens: eu posso ir? Não, dessa vez você não vai. Não, mas eu preciso ir, eu quero servir. Daqui a pouco tem um retiro das crianças que vai acontecer a semana que vem, e lá está ela também alinhada novamente, dizendo: pastor, eu quero estar aqui, é isso que eu quero participar. Gente que está com obsessão em servir. Irmãos, isso é maravilhoso. Há um vício, há um ciclo de a pessoa estar servindo e estar fazendo no reino, e talvez você não percebeu isso ainda, talvez você não tenha sentido o privilégio disso, querido. Talvez você não sentiu a alegria, o brilho no olhar de servir, de ver pessoas sendo transformadas, de ver uma criança subir aqui e dar um testemunho, ou um adolescente falar: minha vida mudou porque eu encontrei Deus, e você estava lá limpando o banheiro dele, recolhendo o papel higiênico que ele usou. Qual é a grandeza disso? A grandeza é servir, a grandeza é pegar a toalha, a grandeza é pegar a bacia. Estava lá carregando cadeiras, caixas pesadas, e daqui a pouco vem uma pessoa, entra aqui e fala: eu transformei a minha família. Como eu vejo um casal sentadinho do meu lado esquerdo aqui, todos os domingos, todas as terças-feiras, eu vejo a transformação que Deus operou na vida dessa família, com o retiro, e eu falo: gente, quantas pessoas participaram disso? Quantas pessoas viveram isso?
Porque eles são gratos ao pastor, pelo pastor ter feito algo por eles. Mas eu digo, isso não é só meu, tem muita gente, tem uma legião de servolucionários fazendo isso acontecer, queridos. Irmãos, um retiro de crianças acontece em igreja grande, em igreja com milhares de membros, de virtude do tamanho do trabalho que dá. Você já imaginou pegar crianças de 7 a 11 anos, levá-las para uma região e cuidar delas durante 3 dias, sem 1 minuto de lazer, sem nenhum entretenimento, nenhuma brincadeira? É retiro, não é acampamento, não é lazer, não é colônia de férias, é retiro. Já parou para pensar o que é isso? Nós temos uma legião de servolucionários fazendo isso acontecer aqui, numa igreja pequena como essa. Ou seja, irmãos, tem gente demais já servindo, glória a Deus por isso, mas você não percebeu ainda, você ainda não sentiu isso, você não teve essa experiência. O ministério do Evangelho adverte: servir pode causar dependência e vício constante. Você vai começar a nutrir um ciclo de servir. Eu quero servir mais, eu quero servir mais. E quem experimentou a alegria de servir nunca mais consegue sentar nessa cadeira e assistir um culto somente. Ah, queridos, como é gostoso, como é prazeroso. E sabe por que muitas pessoas estão servindo desse jeito? Porque encontraram no serviço a sua cura. Eu posso contar em mais de uma mão pessoas dessa comunidade que encontraram cura da depressão servindo. Hoje elas estão no fruto maduro de quinta-feira à tarde ajudando pessoas. Hoje elas estão cuidando, participando do ministério de visitação. Hoje elas estão servindo com algumas coisas particulares na sua vida, estão entregando-se ao serviço. Sabe o que aconteceu com elas? Jogaram Rivotril fora, jogaram fluoxetina fora, porque aprenderam que enquanto elas servem as outras pessoas, suas dores são esquecidas, e a cura começa a operar. Tem gente que está experimentando a terapia do serviço, irmãos. Servir também cura, servir também coloca-nos em condição direta, porque você fica reclamando do seu marido, fica reclamando da sua condição financeira, fica reclamando que você não pode ter a última televisão de última geração, que você não conseguiu fazer umas férias para a praia nesse ano, e quando você vai servir uma pessoa que não tem o que comer, você se cura disso. Você para de ser mesquinho, para de ser vaidoso. Quando você vai servir uma pessoa que está em estado terminal de câncer, fazendo uma sopa para ela, visitando, lavando as suas roupas, limpando a sua casa, vendo a inabilidade dela de fazer coisas simples que você faz, você nunca mais vai reclamar de lavar roupa na sua casa, nunca mais vai reclamar de visitar sua sogra e ajudá-la no final da tarde. Porque quem serve vê a dor do outro, quem serve entra na experiência além da sua vida. A gente é mesquinho demais, irmãos. Nós somos vaidosos demais, irmãos. O mundinho nosso é fechado demais. Nós somos topeira demais, queridos. É minha vida, é meu problema, é minha dificuldade. Ninguém sabe o que eu estou passando. Sirva, e você verá pessoas em uma condição completamente diferente do que você vive. Visite Sassoró. Se tiver oportunidade, vá para a África. Ou quem sabe no Prédio Deitado. Ou quem sabe num outro bairro carente da nossa cidade. Vá servir. Entregue uma cesta básica naquela casa, onde a pessoa não tem condição de comprar o medicamento dela. Vá fazer isso, e a depressão vai embora, a lamentação vai embora, o mimimi vai embora, a reclamação vai embora, e a cura vem no seu coração. Sirva. Quem serve é obcecado por servir, porque é um analgésico natural, irmãos, é um analgésico natural. Servir trata minha alma, servir me coloca em operação no reino, é um analgésico para as minhas dores. Ou você acha que pastor também não tem dores? Quando a gente lida com algumas coisas graves e críticas no ministério, a gente olha para aquela situação e foca naquilo e fala: meu Deus, isso aqui é ministério, isso aqui é igreja, pastor. Pai, não é possível que o Senhor esteja me colocando numa condição como essa, não é possível que a imaturidade seja tão grande assim. E aí o Senhor de repente me lança para servir. Eu esqueci, passou, foi embora. Sabe aquela dor que estava aqui? Passou, foi embora. E eu aprendi que servir é um analgésico natural. Por isso eu sou obcecado por servir. Por isso que tem pessoas aqui que estão viciadas em servir. E quem sabe a gente levante uma igreja de servolucionários que não conseguem ficar sem servir, porque aprenderam o privilégio de estender a mão e fazer algo pelos outros. Quem sabe? Quem sabe essa série de mensagens te desperte a pegar a toalha e a bacia e a entrar nesse ritmo de fazer algo, não para todo mundo, mas para alguém, servindo pessoa de pessoa em pessoa, e transformando e servolucionando a nossa cidade. Mas essa obsessão, queridos, tem um preço. A servolução cobra um preço. Além de ser uma obsessão do coração nosso, também tem um nível de renúncia. Toda servolução vem com uma etiqueta de preço.
Ou você acha que não vai pedir? Irmãos, eu olho para a minha casa e vejo o preço que a minha família, os meus filhos, a minha esposa pagam por a gente estar vivendo uma servolução nessa comunidade. Eu vejo o preço que nós pagamos. Eu poderia estar muito mais tempo com os meus filhos, eu poderia estar dedicando muito mais tempo ao meu casamento. Todas as vezes que eu entro num avião, queridos, e vou para um outro lugar, e vou ministrar em algum lugar, eu sento naquele avião dizendo: Senhor, mais tantas horas de voo, mais tantas horas de aeroporto, Senhor, minha família, essa sexta-feira a gente poderia ir na chácara do irmão, que sempre faz churrasco quando eu viajo. Se ele deu risada aqui, ele sabe quem ele é. Podia estar lá naquele churrasco, Senhor, minha família, meus filhos, aquele tempo de... Eu tenho que ficar olhando minha agenda e falando: não, minha esposa, não dá. Não, a gente poderia tirar 2 dias só para dar um pulinho lá e ficar... Aqui não dá, porque eu tenho que ministrar, e aqui não dá. Eu vejo o preço que se paga, mas sabe o que acontece quando eu estou nesse lugar? O Senhor me visita e diz: você está vivendo a servolução, e toda servolução tem um preço para pagar, e se você fizer cálculo, você não sobe no avião. Se você fizer um cálculo, você não visita mais uma pessoa à meia-noite. Se você fizer cálculo, você não atende mais aquela ligação naquele dia. Se você fizer cálculo, você não estará servindo. E então, quando eu saio, minha esposa fala para os meus filhos: o papai não está aqui, mas o papai está servindo a Jesus. O papai está pagando um preço, porque ele quer servir a Cristo, e um dia vocês vão pagar o preço que ele está fazendo. Meus filhos vêm para a vigília comigo e dormem na vigília aqui. É um preço colocar as crianças deitadas nesse ladrilho aqui, com o travesseiro, e elas dormem na vigília, como aconteceu na última sexta-feira. Esse é o preço que eu e a mãe deles pagamos por enquanto, mas chegará um dia que eles entenderão. Não serão filhos rebeldes, não serão filhos que olharão para a igreja como ela roubou seu pai, porque desde pequenos eles sabem que vale a pena servir a Cristo, vale a pena amar a Jesus, e vale a pena pagar um preço por Ele. Então, queridos, toda servolução traz preço, e se você está calculando e dizendo: não é a minha hora, não é o momento, eu tenho uma triste consideração a fazer: nunca será. Se você está dizendo que não tem dinheiro suficiente para servir, ainda não é aposentado, ainda não tem paz o suficiente na sua casa, seu marido nem está na igreja, se você está fazendo cálculos para servir, você nunca servirá. Porque toda servolução pede um preço e uma renúncia. Eu tenho aprendido isso, e não é porque eu vivo da obra que eu pago um preço maior que você. O seu preço talvez seja tão grande quanto o meu, mas eu quero dizer para você aqui essa manhã: vale a pena. Vale a pena, mas não pense que será louros, não pense que será flores, mas vai valer a pena, porque todo serviço vale a pena. Mas além de ser uma renúncia, além de ser uma obsessão, a servolução é uma urgência, queridos, é uma urgência. Sabe por quê? Porque não dá para a gente deixar para depois. É uma oportunidade única às vezes. Esses dias eu fui tomar um leite na geladeira, levantei, fiz meu café, e peguei o leite da geladeira e coloquei na minha xícara de manhãzinha, sentei, e quando eu coloquei na boca, amargou tudo. O que aconteceu com o meu leite? Estragou. Falei: mas na geladeira estragar o leite? Quando eu dei uma olhada, prazo de validade vencido, expirou a data de validade. Fui jogar aquele leite na pia, o Espírito Santo falou para mim: assim são algumas oportunidades que você vai ter na sua vida, se elas passarem por você e você não aproveitar, elas azedarão e você nunca mais poderá tomá-las. Eu quero dizer isso para você agora que está aqui, você que tem 18 anos, você que tem 15 anos, você que tem 67 anos, 75, 99, 183. Existem oportunidades na sua vida que estão passando agora, e se você não aproveitar, vai azedar. Existem pessoas que vão passar na sua vida amanhã, e se você não atuar nelas, elas vão azedar. E Deus está dizendo: elas têm validade, meu filho. Está na hora de você agir, está na hora de você se levantar, está na hora de você se dispor, porque senão vai azedar, e você não poderá fazer nada por elas. Então não deixe passar. Não perca essa oportunidade, não perca essa pessoa. Diga: eu não vou perder essa pessoa, eu não vou perder esse meu amigo, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou deixar essa oportunidade de orar com eles, eu não vou deixar essa oportunidade de orar com aquela casa, eu não vou deixar passar essa oportunidade de servir no ministério com o melhor que eu tenho agora. Eu não vou perder essa oportunidade de contribuir com o que Deus tem me dado, eu não vou perder essa oportunidade de estender as minhas mãos para amparar quem precisa, eu não vou perder essa oportunidade. Ah, meus irmãos, existem coisas na nossa vida que passam, e se a gente não aproveitar, nós não poderemos pegá-las mais. Por isso que Deus fala, ou melhor, Jesus diz: eu vim para salvar
e vim para recuperar e resgatar o que havia se perdido. Ele disse isso ao filho que havia gasto todos os seus bens com meretrizes e prostitutas. Eu vim para resgatar e tomar aquele que havia se perdido. Jesus disse: eu não posso perder esse, eu não posso perder esse, eu não posso perder aquele, eu não posso perder aquele, eu não posso deixar escapar. Irmãos, essa é a mentalidade que a gente precisa ter como igreja. Eu não vou deixar escapar, eu não vou deixar passar por mim, eu não vou deixar passar ileso. Vem cá que eu quero orar com você, vem cá que eu quero poder abençoar a sua vida, vem cá, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu não posso deixar passar. Se a gente tivesse essa mentalidade, queridos, como igreja, de não perder nenhuma oportunidade e não deixar escapar nenhuma pessoa. Isso aqui me faz lembrar quando eu conheci a minha esposa. Primeira vez que eu vi aquela linda donzela, ela nem está aqui, né, para ouvir isso, vocês estão vendo que eu estou bem romântico. À noite, a hora que ela vier, vai ser melhor ainda. Quando eu vi aquela linda donzela, reluzente na escadaria da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo, ela estava com aquela calça jeans, camiseta preta, um tênis branco e a agenda e a Bíblia embaixo do braço. Nunca me esqueço quando eu vi. E quando eu a cumprimentei, quando eu vi o jeitinho dela, quando eu vi ela conversando com as pessoas, eu disse assim: essa eu não posso perder. Essa eu não posso perder. Então, foram 6 meses de investimento, dizendo: essa eu não posso perder. Essa é a mulher da minha vida, essa eu preciso lutar com ela. Então era cartinha, era telefonema, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha e-mail, era cartinha, telefonema, era uma visitinha no final da tarde, era levar um chocolate, um bombom. Eu falei: essa eu não posso perder. Eu investi tudo o que eu tinha para poder me aproximar daquela pessoa que eu disse: essa eu não posso perder. Você já pensou se a gente fizesse isso com as pessoas que estão perto de nós, dizendo: eu não posso perder essa família para Jesus? Sabe aquela pessoa que não está vindo mais na igreja, você olhar para ela e falar assim: eu não posso perder mais ela não pode voltar para aquele mundo. Sabe aquele jovem que estava aqui na igreja, que talvez estava tocando louvor, e agora está na noite? A gente deveria olhar para ele e falar assim: esse eu não posso perder. Sabe aquela mocinha que estava dançando na coreografia o ano passado e não está mais, e agora está aí, saindo, ficando? A gente deveria olhar e falar assim: essa eu não posso perder. Quem é que vai atrás? Quem é que vai correr atrás dela? Irmãos, se nós fôssemos tomados pela urgência, e sabendo do prazo de validade que nós temos e as pessoas têm na vida, nós estaríamos aplicando tudo para dizer: essa eu não posso perder, porque o Pai fez isso. Jesus olhou para a humanidade e falou: eu não posso perder meu filho. Todos são valiosos, todos são importantes, todos são excepcionais, e Deus não quer perder nenhum deles. Então, obsessão, renúncia, urgência, tudo isso é servolução, tudo isso é exemplo do que Cristo fez. E para concluir, o que eu mais entendo, o que eu mais vejo nesse texto é a prática. Felizes vocês serão se as praticarem. Toda revolução começa com um fato, com uma atitude. Você já parou para pensar, se o fato não tivesse acontecido, o que seria de nós? Toda revolução começa com uma pedrinha, com uma peça sendo derrubada, que começa um efeito cascata. Essa pedra derruba esse, que derruba esse. 14 de julho de 1789, a primeira peça a ser derrubada foi a Torre de Bastilha, ou Castelo de Bastilha, na França, e começou um processo de destituição dos poderes imperiais, e começou um processo de nacionalização das nações, ou nacionalização dos estados, começou um processo de construção da democracia, e começou a construção da civilização que nós conhecemos hoje. Uma peça foi derrubada, apenas uma foi colocada naquele lugar, e ela simplesmente não pode cair. Se ela cair, ela vai produzir um efeito cascata, e muitos de nós interrompemos esse processo, e não deixamos que esse efeito cascata aconteça. Sabe por que mais coisa não tem acontecido em Sertanópolis? Porque a gente não tem permitido que Deus use a gente como uma pedra de toque. Você está orando pelo seu casamento transformado, mas Deus quer usar você como uma pedra de toque. Já ouviu falar sobre a pedra de toque? A pedra de toque do governo Dilma e do seu impeachment foi... O que foi mesmo? Foi aquele problema lá das pedaladas fiscais. Obrigado. A pedra de toque do impeachment da governadora ou da presidenta Dilma foi as pedaladas fiscais. Uma coisa derrubou o governo e trouxe um processo da nossa nação que estamos vivendo o efeito até hoje. Uma coisa só, apenas uma experiência, queridos. Você já imaginou se isso acontecer na nossa vida espiritual, no reino de Deus? No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nessa igreja, nessa cidade, Deus usar você como uma pedra de toque para uma revolução que Ele quer fazer?
E é um efeito cascata, porque vai aumentando a energia. Não sei se você sabe, mas se eu começar a aumentar essas peças gradativamente, eu consigo derrubar um muro a quilômetros de distância daqui, sabia disso? Se eu começar a aumentar apenas um dominó e for aumentando o tamanho dele, o tamanho dele e o tamanho dele, a energia vai se concentrando e eu consigo derrubar um muro a quilômetros de distância. Tem coisas nessa cidade que ainda não caíram porque não foi a pedra de toque. Tem bocas de fumo para fechar aqui, bares para fechar, tabacarias para fechar, lugares de mentira e de engano religioso para fecharem as suas portas. Tem lugar de prostituição para acabar nessa cidade, que é grande, que é gigantesca. A gente fala, como isso vai acontecer? Isso começa com uma pedra, irmãos, e talvez seja você, talvez seja a nossa igreja, talvez seja o nosso povo. Uma pedra, você só precisa tocar essa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar com os mais pobres, deixa Deus te usar com os mais ricos, deixa Deus te usar com os empresários, deixa Deus te usar com as crianças, deixa Deus usar a sua pedra de toque com as mulheres, com os homens, deixa Deus te usar com as pessoas próximas da sua família. Seja a pedra de toque do seu lar, deixe Deus construir o que Ele quer fazer, deixe Deus fazer uma servolução na sua vida, que não tem precedentes, deixando apenas o Espírito Santo tocar e derrubar seu coração. E esse processo vai avançar, e avançar, e avançar. Bom, chegou o grande finale, chegou a hora. Será que vai dar certo? Primeira vez que eu faço isso numa mesa de vidro, mas vamos tentar. Uma pedra, você, o seu serviço, a sua obra. Eu não sei onde isso pode acabar, eu não sei onde isso pode dar. Eu não sei quem foi e evangelizou o Billy Graham. O Billy Graham é o maior ganhador de almas da história da humanidade, maior que o apóstolo Paulo, inclusive, por causa das suas pregações às milhões de pessoas, e milhões de pessoas convertidas. Quem foi que deu a pedra de toque e alcançou o Billy Graham? Quem foi que discipulou Billy Graham? Quem foi que fez essa obra? Queridos, quem foi? Uma pedra de toque. A gente nunca imagina onde vai chegar, mas acontece. É só um toque, é só uma cadeia que vai começar, é só uma experiência, e Deus está chamando você para fazer isso. A servolução começa com a toalha e com a bacia, e começa com o Espírito Santo te movendo para os lugares que Ele quer que você sirva, e lá você vai ser obcecado por fazer isso. Lá você vai pagar o preço sem reclamar. Lá você vai saber que se você não fizer, você pode perder o tempo, e lá você saberá que um ato pode desencadear uma servolução na sua história, na sua vida, na sua igreja, onde você está. Eu queria que você assistisse esse vídeo. Eu já passei em outras ocasiões na igreja, mas agora, aplicando a isso, vai ficar muito mais claro, muito mais nítido o que nós estamos querendo dizer agora. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta. Tem som, tá? Isso, chegou. Pode começar do início fazendo favor? Dá volume aí, acho que é no computador. Tenta dar um volume alto aí para a gente ouvir, que a canção ela é linda, que ela fala, um dia todos também viverão isso. Está saindo um data show aqui o som, tá? Vamos fazer diferente? A equipe de louvor vem aqui à frente, vocês vão fazer o fundo musical dessa... Equipe de louvor, pode vir aqui à frente fazer um fundo musical dessa canção. Vocês vão cantar Eu Vou Construir Minha Vida em Ti, porque é o fundo para a gente poder ouvir essa imagem e poder estabelecer. Achou? Ou pode colocar do começo, que agora a gente vai. Pode colocar.
Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Pode deixar as luzes como estão, por favor? Eu queria que você não quebrasse essa corrente. Alguém pagou o preço para você estar aqui. Alguém serviu você e sua família para você estar aqui. Agora, essa corrente tem que continuar, ela tem que acontecer. Ela tem que evoluir, ela tem que avançar. E talvez você esteja dizendo aí no seu lugar: eu não tenho condições o suficiente, eu não preciso passar por isso, eu não posso servir. E então essa corrente começa a ser interrompida. E aquilo que Deus estava preparando para fazer e realizar na sua história,
começa a ser interrompido por causa do seu desprezo pelo chamado e pela sua convicção do que Deus está chamando você para fazer. Então você simplesmente se elimina do processo e da corrente de servolução. Deus conta com você, Deus espera que você dê continuidade nisso, e você decide deliberadamente sair do processo. E então o que acontece é exatamente isso aqui. O que poderia acontecer lá não chegará, porque você saiu do seu lugar. Você tem uma peça fundamental, você é uma peça fundamental, e você tem um papel fundamental no reino de Deus. Entre nele. Não diga que você não merece, não diga que você não está preparada ou preparado. Entre. Deixe Deus fazer o que Ele está preparando para fazer numa geração de servolucionários. Não interrompa a corrente. Hoje é o seu dia de poder resolver isso no seu coração e ser intencional nisso. William Bolt é o fundador do Exército da Salvação, uma obra missionária que atende a milhões de pessoas, centenária. E William Bolt, ele diz o seguinte: você diz, eu não tenho um chamado, e eu digo, você não ouviu direito. Você diz, eu não tenho um chamado, e eu digo, você não ouviu direito. Não diga que você não tem um chamado. Não diga que você não é importante. Não diga que você está passando por um período onde você não pode servir. Não interrompa o ciclo de servolucionários. Essa cidade está esperando, não uma igreja maior, não uma igreja com mais gente. Essa cidade está esperando você e eu nos levantarmos e sermos o nosso papel, fazemos o nosso papel e sermos a pedra de toque que vai causar uma revolução nessa cidade e onde nós estamos, no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então Deus espera e conta com você. Enquanto o grupo vocal vai subindo aqui, se preparando, eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um desafio. A gente precisa sair daqui com intencionalidade, irmãos. Eu já sei o que Deus me chamou para fazer. Essa semana, de segunda até sábado, você tem 6 dias para cumprir o desafio que o Senhor colocou em meu coração e eu queria compartilhar com você. Você vai servir algo ou alguém de maneira intencional. Você não vai deixar no natural, você não vai esperar a situação aparecer, você não vai esperar alguém bater na sua porta ou alguém chegar na sua empresa. Você vai servir de maneira intencional. Pode ser dentro da sua casa, pode ser fora, mas você vai escolher uma coisa para você fazer. Pastor, o que eu vou escolher? Você vai doar uma cesta básica, você vai levar fralda para uma pessoa, você vai limpar uma casa, você vai fazer uma visita para uma pessoa sozinha, você vai levar flores para sua esposa, você vai fazer alguma coisa intencional, vai vir aqui na igreja para poder se voluntariar em algo, alguma coisa que você fala, essa semana eu vou fazer algo para Deus, e vou servir e começar esse processo e ver o que acontece. Você já parou para pensar? Hoje tem mais de 200 pessoas aqui pela manhã. À noite vai ter mais ou menos umas 400. Já pensou 600 a 650 pessoas visitando essa cidade e cada uma delas fazendo e tocando uma vida? 600 pessoas tocando uma vida, 600 pessoas tocando uma família. Onde isso pode chegar? Eu não tenho ideia de onde isso pode chegar. E eu convido você a experimentar. Essa semana, uma coisa só. Escolha uma coisa para você fazer. E coloque no seu celular para despertar e fale, eu tenho que fazer isso. Eu já sei o que eu vou fazer. E eu peço que você siga esse desafio para a gente poder ver o que Deus pode fazer através de nós. Enquanto os presbíteros vêm aqui à frente para a gente poder participar da ceia do Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos, por gentileza. E eu quero pedir que o Espírito Santo revele para você agora. Espírito Santo, revela agora, no nome de Jesus, na mente e no coração dessa pessoa, o que ela pode e deve fazer. Mostra para ela condições que estão perdendo a validade, que ela precisa urgentemente fazer. Coloca essa pessoa no ciclo obsessivo de servir, aquela paixão contínua de entregar algo para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer agora o nome da pessoa, ou a casa, ou a família, ou o lugar, ou a ocasião para poder servir. Deus, toca na mente e no coração e dá para essa igreja a condição e a operação do serviço. Eu peço isso, eu peço que o Senhor faça isso, no nome poderoso de Jesus. Usa essa pessoa que está sentada aqui, usa essa igreja para ser a pedra de toque para aquilo que o Senhor quer fazer em Sertanópolis, e não permita que ninguém interrompa a corrente, porque o Senhor está contando com cada um de nós, servindo uma pessoa de cada vez, para servirmos o mundo e alcançarmos esse mundo para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Deus vai chamar você para esse serviço. Deixa Deus te usar e seja intencional. Não espere acontecer. Saia daqui dizendo, eu farei e cumprirei meu objetivo. Domingo que vem eu vou perguntar para você aqui, e aí, como é que foi a experiência? Talvez eu nem precise perguntar. As pessoas já estejam dizendo na cidade e já estejam falando, o que está acontecendo?
Parece que ficou legal nossa cidade, parece que ela ficou diferente. Quem sabe começou com o processo de servolucionários que entenderam o seu chamado para Cristo. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu convido você a tomar a ceia no seu lugar hoje. Vou tirar para mim, por gentileza. Você ficará no seu lugar e você não vai comer o pão e não vai comer o cálice até que todos tenham pegado. Então os presbíteros estarão ou passando pelo corredor e entregando para você. Pegue o cálice, pegue o pão e não entregue, ou não coma e não beba ainda, porque nós faremos isso todos juntos, como um símbolo do nosso serviço e da nossa união como igreja no mesmo propósito, como servolucionários vivendo uma servolução. Então as instruções já foram dadas. Você que vai participar da ceia do Senhor, eu peço por gentileza que você coloque em pé. Pegou o seu elemento, você senta, para que a gente possa esperar todos serem servidos. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se Você que pegou pode se assentar, tá bom? Quem já pegou, se assente, por gentileza. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está Vamos nos colocar em pé, irmãos. Espírito queimando em Nós vamos tomar juntos o cálice e comer o pão. Pode continuar cantando, tá? Pega esse pão, que é o pão vivo que desceu do céu. Vamos comê-lo.
Traz luz pro meu perdido coração, até ter tempo aqui findar. Antes de você tomar esse cálice, vamos trocar com as pessoas que estão perto de nós e dizer: Deus te abençoe, somos servolucionários juntos. Teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma. Vamos tomar o cálice juntos nesse momento? Amor tão grande. Deus te abençoe e que essa semana Ele possa fortalecer a sua vida. Esse copinho você pode jogar no lixo na saída. Deus abençoe e que essa cidade veja servolucionários em nome de Jesus.